Então, vamos lá. Essa semana eu vou falar sobre os discípulos de Jesus. Por que eu vou falar sobre os discípulos de Jesus? Jesus estava preparando 12 homens para serem cheios do Espírito Santo, para impactarem nações, continentes. Não eram só nações, eram continentes mesmo. Eles entraram e eles alvoroçaram, no bom sentido, a Europa. A Europa foi avivada através dos discípulos que se tornaram apóstolos. A África foi invadida pelo Evangelho. A Ásia foi invadida pelo Evangelho. Então, os continentes foram alcançados. Nações e continentes. Se tivesse, eu garanto uma coisa para vocês, que se tivesse as Américas, né, no tempo dos discípulos, eles para lá eles iriam. Eles foram enviados para o mundo deles. O tamanho do mundo para eles naquele momento era esse. Era a Europa, era a África, era a Ásia, era o Oriente Médio, onde eles estavam. Então, Jesus, ele preparou, tinha 3 anos para preparar homens que receberiam uma unção sem medida, uma unção, não vou usar o termo sem medida, porque sem medida é só Jesus, uma unção tremenda, muito poder, muita autoridade, muita unção. Só que isso não foi só para o tempo de Jesus. Nós temos uma promessa que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A igreja primitiva foi a primeira casa. Nós, a igreja da última hora, nós somos a segunda casa. Então, o que Deus está falando é que a glória que Ele está para derramar sobre nós, e eu venho falando durante toda a pandemia, a gente aguenta firme, esse é um batismo de fogo. O que é o batismo de fogo? É quando a gente é testado, não para ser derrotado, mas para ser aprovado, para ser melhorado. O ouro, ele só passa pelo fogo para ficar melhor, não é para ser destruído. O ouro, ele sai melhor depois do fogo. Então Deus conhece você, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que Ele não pode ir além, senão nós temos uma estrutura que tem um limite. Então eu posso garantir uma coisa, que Ele só está indo até onde a gente aguenta, porque junto com a aprovação vem o escape. Por que eu estou falando tudo isso? Jesus tinha 3 anos também para preparar o emocional, porque se esses homens não estivessem preparados emocionalmente, eles perderiam a unção em 2 tempos, tipo, Pentecoste chegou, e Pentecoste está chegando, gente, aguarda o coração, dia 25 de maio, lá na igreja, Unidade em Cristo, não é na igreja, Pentecoste, é Pentecoste. Então, nós vamos fazer um Pentecoste especial, igual a Páscoa. Quem acompanhou a gente na Páscoa, tenha certeza, nós vamos fazer um Pentecoste igual, assim, do mesmo jeito, sabe, de impacto, de poder, e vai ser agora em maio. Então, o que eu queria dizer é que se, por exemplo, se eles não estivessem estruturados emocionalmente, chegou o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, eles receberam poder, falar em outras línguas, cada um deles recebeu brasa viva na cabeça, um momento extraordinário. Talvez eles ficassem falando desse momento extraordinário 1, 2, 3 semanas, às vezes até 1 ano, de tanto impacto que foi, e contando história. Nossa, vocês viram, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, e contando história do passado. Mas eles perderiam isso. Perderiam. Por quê? Porque as fraquezas emocionais deles prevaleceria ao espiritual. Então, diante da tribulação, diante da provação, diante do medo, diante da ansiedade, diante da depressão, eles seriam derrotados e voltariam para Galileia. E não era para voltar para Galileia. Eles iam ser enviados, disparados como flecha, voltariam a ser pescadores, voltariam para a vida medíocre que eles tinham antes. E Deus tinha muito mais para eles. Então Jesus teve que focar no emocional de cada um. Por isso que eu estou aqui me dispondo a falar dos discípulos e as suas fragilidades emocionais, o que Jesus fez, como eles responderam ao que Jesus fez e como isso aplica para mim hoje, como que isso pode me ajudar. Porque eu tenho uma notícia boa para você, eu tenho uma notícia para te dizer
que você é discípulo de Jesus. Então, o trabalho que Jesus fez há 2000 anos atrás, ele continua fazendo nos seus discípulos. Então, quem é discípulo de Jesus, levanta a mão aí e eu digo para você que ele vai. Então, se você quiser, abre o teu coração. Essa semana toda nós vamos estar falando dos discípulos de Jesus e as suas fraquezas. Eu vou começar pelos menos óbvios, para que você... Porque se eu começo pelo mais óbvio, que é Pedro, então você já tem aquela coisa, já sei quem é Pedro, já sei o que Jesus fez no emocional dele. Então vamos lá, que bom, quantas mãozinhas levantando, dizendo que são discípulos de Jesus. Então vamos lá, vamos começar a falar. Se tem gente aqui que é bom aluno e que anota, então anota aí André. Quem foi André, gente? Primeiro, antes de falar de André, vocês já leram o livro de Neemias? Eu amo dar aula do sobre o livro de Neemias. Neemias, Deus chegou aos ouvidos dele de que Jerusalém estava destruída. E aí ele ouviu falar da destruição de Jerusalém e ele foi para Jerusalém. Ele estava longe, ele estava em outro país. Em Neemias capítulo 2, está escrito que ele andou, quando ele chegou, ele viu os muros, ele já sabia que estava assim, porque já tinham falado para ele, mas quando ele viu o tamanho da destruição, ele viu os muros destruídos, ele viu as portas queimadas, ele viu um nível de destruição que, humanamente dizendo, diria, daqui não sai, daqui acabou, não tem como reconstruir. E ele andou 3 dias em cima daquelas ruínas. Teve pedaço que tinha tanta ruína que ele teve que descer do animal em que ele estava montado, porque só dava para andar a pé. E depois ele falou, ele reuniu todo mundo e falou assim, gente, vocês estão vendo essas ruínas? Isso é terrível, mas vamos lá, vamos junto, vamos trabalhar, vamos restaurar. Então, Neemias é uma sombra do Espírito Santo. Hoje eu olho para as pessoas e eu digo que a sociedade está arruinada, as pessoas estão arruinadas. E não adianta dizer, eu estou falando até pessoas dentro da igreja. Parece que a prova, né, deixou algumas mais fracas e ficaram destruídas, não aguentaram o baque e estão abaladas, estão com as emoções desgovernadas, estão num conflito. Puxa, mas pastor, eu amo tanto Deus e eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, mas mesmo assim eu estou esmagada pela depressão, eu não queria estar assim, eu estou esmagada pela ansiedade, eu não queria estar assim. Então eu digo, tem uma boa notícia para você. Jesus olhou para 12 ruínas, que eram os 12 discípulos, e disse, tem jeito. E ele começou um trabalho de restauração. Não foi só, porque Jesus ele começou um trabalho de ensinar o que é o reino, o arrependimento, oração, vida de intimidade, poder e autoridade. Foram muitas coisas espirituais que Jesus ensinou através das parábolas, falando sobre o reino. Eu amo ensinar sobre parábolas, mas ele também investiu no emocional para que eles ficassem muito bem estruturados. Então, quando eu falo, eu vou ler um trechinho. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu achei fenomenal essa carta. É como que se uma empresa faz de conta que Jesus ele vai começar uma startup, né? Startup é uma empresa e Jesus mandou o perfil dos seus discípulos para uma empresa que analisa o perfil comportamental e tantas outras coisas para ver se eles dariam certo nessa startup. A startup seria nada mais nada menos do que homens que seriam líderes na igreja primitiva. Isso aqui foi escrito por alguém anônimo, mas eu realmente achei fenomenal. Olha o que está escrito. Avaliação da personalidade do discípulo enviado para Jesus, filho de José, para a carpintaria que fica em Nazaré. Então, olha só que legal. Caro Senhor, obrigado por enviar o nome dos 12 homens que você escolheu para cargos de gerência em sua nova organização.
Todos eles já fizeram nossa série de testes. E não apenas analisamos os resultados em nosso computador, mas também marcamos entrevistas pessoais para cada um deles, com nosso psicólogo e consultor de aptidão profissional. O perfil de todos os testes estão incluídos e você vai querer estudar cada um deles cuidadosamente. Como parte do nosso serviço e para sua orientação, fazemos alguns comentários gerais, da mesma forma que um auditor incluirá declarações gerais. Isso é dado como resultado de consulta ao pessoal e não possui nenhuma taxa adicional. Agora, escuta o que a empresa falaria dos discípulos. A opinião da equipe é que a maioria dos seus indicados carece de experiência, de educação e aptidão profissional para o tipo de empresa que você está empreendendo. Eles não têm o conceito de equipe, ou seja, não sabem trabalhar em equipe. Recomendamos que você continue sua busca por pessoas com experiência em habilidade gerencial e capacidade comprovada. Simão Pedro, ele é instável e tem acessos de raiva. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança e certamente ficaria em segundo plano. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles colocam os interesses pessoais acima da lealdade à empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tenderia a minar o moral. Sentimos que é nosso dever informar que Mateus foi colocado na lista negra e por ser corrupto. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu definitivamente têm inclinações radicais. Ambos se registraram no alto da escala maníaco-depressiva. Agora, um dos candidatos apresenta grande potencial. Ele é um homem de habilidade e desenvoltura, conhece bem as pessoas, tem uma mente perspicaz para os negócios, tem contato em cargos importantes, é altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu contador e braço direito. Todos os outros perfis são autoexplicativos e seguirão. Desejamos a você muito sucesso. Então, gente, é isso, né? É isso. Essa seria uma análise do perfil comportamental dos discípulos de Jesus. E a maior parte seria reprovada, e quem foi aprovado é quem não tinha jeito. Porque só não tem jeito quem não quer restauração. E eu digo para você, se você quer melhorar, se você quer restauração, se você quer ser cheio do Espírito Santo e não perder a unção, vamos andar por esse caminho de restauração em nome de Jesus. Então, eu falei que a gente vai começar... Aí, já estão falando aí. E agora, por que Jesus ele não desistiu dos 11? Aliás, ele não desistiu nem de Judas que desistiu de Jesus. Porque olha o que está escrito em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E Jesus tinha esse tipo de amor. Eu vou ler o tipo de amor que Jesus tem por nós na Amplified Bible. O amor suporta, eu vou ler como está na tradução Amplified Bible. O amor suporta todas as coisas, não importa o que aconteça. Acredita em todas as coisas, porque busca o melhor em cada um. E espera em todas as coisas, permanece firme em tempos difíceis. O amor tudo suporta sem enfraquecer. Jesus tem esse tipo de amor por mim e por você. E por isso que ele acredita no melhor. Porque ele colocou o melhor dentro de você. A tua essência é muito boa. O problema é a corrupção dessa essência, que é a carnalidade, que são os problemas emocionais que nós alimentamos e não buscamos uma ajuda urgente do Criador, que conhece o manual e que pode nos ajudar. Então, dito isto, se eu for pensar em André, né? Deixa eu tirar aqui o que eu li para vocês. Ele era irmão de Pedro. Pensa um pouquinho comigo. André foi o primeiro discípulo. André era uma pessoa que ele já mostrava algumas características. Ele amava muito a Deus, muito, porque ele já era discípulo de João Batista.
Ele era sabe aquele tipo de pessoa que quer mais e mais e mais de Deus? Ele não se conformou com aquilo que estavam ensinando superficialmente no templo. Ele foi atrás de ensino verdadeiro e ele foi atrás de João Batista. E ele ficou discípulo de João Batista. Só que teve um momento que Jesus passou lá no Jordão. Quando Jesus estava passando e João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus, André, não é que André abandonou João Batista, ele ficou impactado com aquela presença, com a glória, então ele foi atrás de Jesus, passou um dia inteiro com Jesus, mas foi João Batista que falou. Quando ele voltou, João Batista falou, agora você tem que seguir a ele. Então ele não foi infiel a João Batista, ele ficou o tempo que ele tinha que ficar com João Batista, e foi João Batista mesmo que o liberou. Então ele era irmão de Pedro. Quem era mais espiritual? Se a gente olhar, quem era mais espiritual? Pedro ou André? Era André. André era mais concentrado. A gente vê que André, ele tinha um perfil comportamental, ele era uma pessoa, ele era um fleumático, e o fleumático é aquela pessoa calma, concentrada, gosta de rotina, é uma pessoa prática, pacífica demais, porque para ser irmão de Pedro e conviver bem tinha que ser pacífico, né? Porque Pedro era aquele sanguíneo que falava o que vinha na cabeça, e a gente nunca vê uma briga entre os dois registrada. E então ele era pacífico, ele tem todas as características de um fleumático. O fleumático, ele não tem grandes picos assim, né? Ele, quando ele tá muito feliz, ele sorri. Quando ele tá não tão feliz, ele continua sorrindo. Ele não é aquela pessoa que chora, ou que dá gargalhada. Ele é aquela pessoa centrada, calma, parece que nunca perde a calma. Mas ao mesmo tempo que tem essas qualidades, tem alguns defeitos, né? Todo mundo tem defeito, então o fleumático, ele é um pouquinho acomodado. A gente não vê isso em André, ele não era acomodado, tanto que ele foi atrás de João Batista, depois ele foi atrás de Jesus, né? Porque ele não era um fleumático puro, ele era um fleumático colérico. E agora, André, ele tinha algumas virtudes fenomenais. Jesus, ele tinha algumas coisas que precisavam ser trabalhadas e que hoje eu vou tocar no assunto medo, porque o medo, né, o medo é algo que tem paralisado muitas pessoas. Vamos prestar aqui atenção aqui no que eu estou falando, depois a gente conversa. Então, o medo, ele é peraí que eu fugi, fui ler aqui o que vocês estavam falando e fugi. Então vamos lá. Então André, ele tem coisas que Jesus queria muito, assim como você. Você tem virtudes você tem qualidades que Deus colocou em você. Você sabia que André, ele aprendeu o lugar dele. Ele não gastou energia emocional competindo com o irmão dele. Por exemplo, a gente não fala que Pedro era irmão de André, a gente fala que André era irmão de Pedro. Por quê? Porque Pedro está sempre assim. Depois que Pedro começou a seguir a Jesus, André foi primeiro, mas Pedro é o que mais aparecia. Ele podia ter ficado com ciúmes, com inveja, ter se corroído com isso, porque afinal de contas, como que é isso? Eu que fui o primeiro a chegar, eu que levei discípulos para Jesus, eu levei meu irmão, e agora meu irmão faz parte do ciclo mais íntimo, é Pedro, Tiago e João, não é Pedro, André e João, é Pedro, Tiago e João. E como é que pode? Então, André, ele era bem resolvido, ele sabia que ele não tinha que competir com ninguém. Gente, se você
ter autoconhecimento é fenomenal, porque você nunca vai ter que competir com ninguém. O teu lugar é único, você é uma pessoa única, você é uma pessoa insubstituível. Você trabalhar nisso já vai acabar com tua baixa autoestima, já vai acabar com essa competitividade doentia que tem, às vezes até mesmo no meio da igreja. Você tem que saber que o teu lugar é teu lugar, ninguém vai tomar o teu lugar, porque foi Deus que estabeleceu o teu lugar. Só você vai poder, que nem a rainha Esther, foi o que o primo dela falou, Mardoqueu. Olha, se você não quiser, é você que não quis, não é Deus. Deus vai chamar, vai usar outra pessoa, mas saiba que é porque você não quis. Então, não é porque alguém pega o teu lugar, é porque você que não quer responder. Então, você não precisa, não precisa gastar a tua energia emocional. É a mesma coisa em relação a irmãos, né? Quando vem aquela história de irmão predileto, não precisava ter aquela competição entre os irmãos de José. Cada um deles ia receber uma porção, uma herança dada por Deus. Cada um deles tinha o seu lugar estabelecido. Não precisava com aquele ciúmes, aquela inveja, a mesma coisa de Caim, de Abel. Então, gente, eu quero... A primeira coisa que você precisa é saber o teu lugar. André sabia o lugar dele. Ele sabia que ele fazia o que Pedro não fazia. Ele era um homem, ele tinha um talento de ser ponte. Ele levava pessoas para Jesus. Do mesmo jeito que ele levou o irmão dele, ele vai levar, depois a gente vai ver junto, tá bom? Então, agora, o que ele, como fleumático, ele tinha isso bem resolvido na vida dele, né? Eu não preciso competir com meu irmão. Agora, o que ele não tinha muito, porque o fleumático e outros temperamentos, e hoje eu digo para você que não é só o fleumático, não. Hoje, por causa da pandemia, eu tenho visto muitas pessoas encarceradas pelo medo. O medo tem sido... tem dois problemas que as pessoas não estão conseguindo superar e que precisam de ajuda para poder superar. Problema número 1 é a frustração. Tem muita gente tendo que adiar planos e projetos de uma forma indefinida, como, por exemplo, viagens, festa de casamento, que mais? Tanta coisa, gente. Até o batismo lá na igreja a gente teve que adiar. E eu não estou falando só de viagem de lazer, não. Estou falando de viagem, como eu no meu caso, né? Viagem missionária. Então, isso tudo gera uma frustração. E tem coisas que parecem que elas são assim... Se passou do tempo, passou. Eu acho legal como o Aquino ele lidou com isso, né? O casamento dele seria 15 de abril. Seria não, foi. Ele falou, tudo bem, não pode ser a festa agora, mas eu vou casar. Casou dia 15 de abril, fizemos a cerimônia do civil, vocês viram, vocês participaram. Saiu com uma breve lua de mel, mas só foi adiado, porque a festa vai acontecer, se Deus quiser, em junho. A grande lua de mel vai acontecer, se Deus quiser. Então, só foi adiado. Se eu fizer uma festa com meses para frente, ou eu vi um programa, né, que a mulher, porque a mãe tinha morrido, então ela tinha feito uma festa especial de 30 anos. Ela queria essa festa de 30 anos. Aí, como a mãe faleceu, ela não fez. Aí ela fez a festa de 30 anos quando ela fez 31 anos. Aí ela falava para todo mundo, essa festa aqui não é de 31, hein? Essa festa é dos meus 30 anos. Eu achei legal essa forma de lidar com as coisas. Mas eu vou falar alguns medos que têm encarcerado as pessoas antes da pandemia e que têm encarcerado durante a pandemia e que encarcerou também não só André, mas a maior parte dos discípulos. Então, olha, o medo, eu vou colocar aqui, o medo do risco, medo de se arriscar e de fazer algo novo. E esse é um tempo para a gente fazer algo novo, né? Algo que você nunca fez, tá na hora de você fazer. Medo do risco, medo do novo, medo de morrer. Hoje tem muita gente em pânico, com medo de morrer. Quando pega, inclusive quando passa pelo Covid, eu passei, vocês sabem, e eu passei de uma forma
tranquila, tranquila. Mas você não pode deixar o medo tomar conta da tua mente. Senão a enfermidade ela avança, né? Você tem que crer, tem que orar, você tem que saber, peraí, não é todo mundo que vai ser internado e que vai ter que ser entubado. Eu posso ser tratada da forma adequada e eu vou ser curado. Enfim, você tem que respirar fundo e não deixar tudo aquilo que te domina te escraviza. E os cárceres mentais, eles não te deixam raciocinar. Você só vai pensar em coisas que te apavoram. Aliás, nós somos de uma geração bem assustada, né? Quem tem mais de 40 anos, olha só as músicas que cantavam pra gente, né? Bicho papão, dorme, pra criança dormir, não, boi, falava do bicho papão, falava do boi da cara preta, dorme para pegar essa criança, né, que tem medo de careta. Era terrível, né? Uma geração de medo. Mas, vamos voltando para o Covid, né? O medo do futuro. Tem muita gente que está com medo de morrer, está com medo do futuro. Medo de quê? Medo de que nunca mais volte para o normal, medo de falir, medo de não ter provisão, medo. O perfeito amor lança o medo fora. Então, vamos substituir pensamentos de medo por pensamentos de fé, de esperança. Vamos lá, gente, pega os pensamentos e diz, não é você que me controla. Eu tomo conta agora, eu vou levar cativo os pensamentos a Jesus Cristo. Eu não vou deixar os meus pensamentos descontrolados. Olha, todos esses medos são medos circunstanciais. Quando acabar a pandemia, algumas pessoas vão ficar ainda muito inseguras. Mas você precisa aprender a lidar com eles aqui e agora. Já pensou se André ficasse com medo assim? Não, eu não vou seguir, eu vou continuar seguindo João Batista, porque eu tenho medo de que não seja bom eu seguir Jesus. Não, João Batista empurrou, vai lá sem medo, sem medo. Esse é um passo a mais na tua vida, vai lá, não tenha medo, vai lá. E André, ele aceitou o desafio. Ele não só aceitou o desafio, mas André, ele levou, como eu disse, a primeira pessoa que ele levou, né, para Cristo foi o próprio irmão. Mas, ainda falando do medo, eu quero, o medo é irmão siamês da ansiedade. E tem muitas pessoas, já pensou se André começasse a ficar ansioso diante de, peraí, eu já estava, pelo menos, o João Batista, eu era discípulo de João Batista, mas João Batista estava aqui no Jordão, eu moro na Galileia, dava para conciliar o meu trabalho. Agora, a proposta de Jesus é diferente, é andar por todos os lugares. Tudo bem que vai estar estabelecido em Cafarnaum, mas é para andar, é para ir toda hora para Jerusalém, é para andar por todas as aldeias. Como é que vai ficar o meu trabalho? Eu vou ter provisão, minha família vai ter provisão. Eram muitas incertezas e isso pode gerar uma ansiedade. E eu digo para você que a ansiedade, olha, a ansiedade ela produz tristeza, ela produz nervosismo, irritabilidade, em termos fisicamente falando, fisiologicamente falando, acelera o teu coração porque dá taquicardia, sensação de formigamento, falta de ar, tontura, dor de cabeça, dor muscular, insônia, tudo isso é por causa da ansiedade. Agora, comportamentos que a ansiedade traz, comportamentos, é a impulsividade, agressividade. Então o André, ele podia ter canalizado as emoções dele conturbadas naquele momento de decisão. É um tempo novo na minha vida que não é estável. Seguir Jesus não é estável. É um momento em que Roma, olha quantas coisas que André tinha que lidar. O imposto muito caro de Roma, a família, ou vocês acham que todo mundo aplaudiu? Ei, vai lá, André, vai lá, e ainda leva teu irmão. Será que vocês não acham que a família não ficou brigada também com André? Peraí, você já tá nessa maluquice de largar a pescaria por causa de Jesus. Agora você tá levando também Pedro.
Não, André, você tá maluco, tua família vai morrer de fome, você vai morrer. Então, olha só o que André teve que lidar. Ele teve que lidar com, senão se ele continuasse ansioso, ele ia poder se tornar impulsivo, agressivo, ele podia ter dificuldade de concentração, porque a ansiedade dá dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisão e preocupação excessiva. Ele podia ficar patinando e não perceber que era um novo tempo na vida dele, que ele ia ser uma ponte para levar muitas pessoas para esse novo tempo. Eu percebo que no início da pandemia eu também fiquei, como todo mundo, e agora? As dificuldades chegaram, dificuldades na igreja local, dificuldades nas igrejas fora do Brasil, todo nível de dificuldade, como pastorear, como fazer. Mas eu tinha duas opções: ou eu descansava em Deus e entendia que esse era um novo tempo e eu tinha que me ajustar a esse novo tempo, ou eu ia ficar desse jeitinho aqui, eu ia ficar ansiosa ou presa no medo. Não, agora a igreja não vai dar, a igreja vai acabar. Na pandemia a igreja não vai conseguir, as pessoas encarceradas pelo medo não estão indo na igreja, não estão assistindo o culto online, porque foi tudo isso que nós como pastores enfrentamos. E eu respirei fundo e falei, esse é um novo tempo, eu vou me reinventar nesse novo tempo. E foi quando eu vim para cá. Esse é uma forma de se reinventar. E eu digo para você, eu falei, eu não posso atingir as pessoas que eu atingia antes, né, levando, viajando, mas eu posso alcançar pessoas de outra forma. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Quanto aos medos que vocês estão enfrentando, você precisa saber, vamos lá, vamos enumerar. Número 1, e você tem como mudar? Minha pergunta, tem como você mudar o que você está vivendo? Não, não tem como você mudar o que você está vivendo. Tem como você mudar o que já aconteceu? Não, não tem como mudar, nem o que você vai viver, ou o que você está vivendo, nem o que você viveu. Não tem como mudar, gente, não tem. Tem como você falar, Deus, na tua palavra o Senhor disse que o Senhor tem um caminho acima dos nossos caminhos. Está escrito em Isaías 55. Então, eu quero entender o que eu posso fazer neste tempo diferente. Para os discípulos, volto para os discípulos. Os discípulos, eles tiveram que ter coragem para responderem ao chamado de serem discípulos, e depois eles tiveram que ter coragem de novo para responder ao chamado para serem apóstolos, porque como apóstolos, eles viveram o que nunca tinham vivido antes. Eles viveram perseguição mesmo. Roma começou a perseguir os discípulos, tanto que eles não puderam ficar em Jerusalém. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou para Samaria e eu vou para os confins da terra. Jesus falou isso mesmo. Então, eu estou indo para os confins da terra. E é isso, queridos. O que você faz? Esquece. Minha vida era assim. Esquece. Este é um novo tempo. Vamos fazer algo novo. Fazer algo novo com a tua profissão. Você pode, hoje eu vejo que está todo mundo se reinventando. Eu recebo mensagem de WhatsApp toda hora, olha, eu levo na tua casa, eu faço isso, eu faço aquilo. As pessoas estão se reinventando. Então, você tem que dar um choque de realidade nos pensamentos de medo. Medo, você não vai me dominar. Ansiedade, você não vai me dominar, porque eu vou colocar no papel tudo que eu tenho para fazer nesse novo tempo. Primeiro você escreve, não precisa escrever muita coisa não, escreve 2 coisas que te dão esperança, ainda que você tenha dificuldade para pensar nelas. Escreve 2 coisas que te dão esperança e coloca lá como meta, e toda hora você lê essas 2 coisas que te dão esperança. Coloca no presente, coisas que não podem me dominar. Então você fala, a partir de hoje, de agora, eu vou dar um choque de realidade em todos os meus pensamentos. Eu não vou deixar com que eles... Eu vi o relógio, tá? Eu não vou deixar que eles me dominem. Eu escolho ser o que Cristo falou. Eu tenho que levar os meus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Eu tenho que fazer um DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu tenho que gerenciar os pensamentos.
Fica tranquilo, gente, eu já vi o horário e eu já vou orar. Mas eu quero falar as duas coisas que André fez. Então, André, então, primeiro, ele levou Pedro para Jesus. Segundo, olha, vamos aprender aqui com André, eu coloquei aqui. Segundo, isso está em João 1, de 35 a 40, quando ele levou o irmão dele. Segundo, diante de isso, você vai ler em João capítulo 6. Tinha uma crise financeira, crise de provisão. Naquele momento, não tinha pão para uma multidão de pessoas com fome. Todos os discípulos ficaram desesperados com aquela situação. Jesus vai e pergunta para Felipe: Felipe, tem solução? Felipe, desesperado, diz: nem se a gente tivesse muito dinheiro, não teria solução. Gente, a resposta de André é fenomenal. André, ele chegou e levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos, levou para Jesus e falou: Jesus, olha, eu não sei bem o que você pode fazer com isso, mas eu não tô vendo o problema, eu tô vendo aqui uma possibilidade, uma solução. Gente, no meio do caos, André, ele teve calma para olhar além da crise. Ele teve calma e ele viu algo que aparentemente era insignificante. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão comer era insignificante. Gente, então André tinha uma mente voltada para soluções. E eu oro neste momento para que a tua mente possa começar a ser voltada para a solução. Porque se o seu foco for o problema, você vai ficar desesperado e o desespero não te leva a lugar nenhum. Se o foco for a solução, você vai ver pequenas possibilidades, ínfimas possibilidades, que entregues nas mãos de Jesus se torna solução. Olha só, André viu o garoto, falou: Jesus, eu não sei bem o que eu faço com isso aqui, mas eu tô te mostrando, ó, tem uma pessoa no meio da multidão. Os olhos dele não bateu no problema, os olhos dele bateu na solução. Eu tô vendo um homem com 5 pães e 2 peixinhos, e eu sei, Senhor, esse garoto, eu sei que nas tuas mãos é a solução. E vocês sabem qual foi o resultado disso? Multiplicação. Então, meu amado, que a tua mente agora seja tomada pelo Espírito Santo de Deus e que você consiga enxergar a solução, ainda que apareça, que diga: mas o que eu posso fazer com isso? Isso não é nada. Entrega para Jesus, você vai ver, vai ser igual os 5 pães e os 2 peixinhos. E a última coisa, André era uma pessoa muito empática. Jesus só teve que lidar com o medo dele, mas André, ele era muito empático, ele amava as pessoas sem rotular. Porque todos os discípulos tinham preconceito com mulher, tinham preconceito com criança. Criança não pode atrapalhar adulto em circunstância nenhuma. Mulher não pode conversar com Jesus. E estrangeiro não pode. Em João capítulo 12, tinha gregos que chegaram e falaram: queremos ver Jesus. Eram estrangeiros, eram gregos. Queremos ver Jesus. Eu preguei sobre isso na Páscoa. E André foi lá, pegou aqueles gregos e levou para Jesus e disse: Jesus, eles querem te ver. Jesus ficou muito feliz com André. Então, eu quero te dizer que uma prova de maturidade emocional é quando você não rotula pessoas, quando você se torna uma pessoa empática e você se torna uma pessoa que é ponte. André tinha o mesmo problema que eu e você. Ele viveu perseguição, ele viveu problema financeiro, ele viveu injustiça, mas ele escolheu ter uma mente voltada, ser ponte. Ele escolheu ser ponte, ele escolheu levar pessoas para Cristo, ele escolheu não competir com o seu irmão. Ele sabia que ele era único e especial e que Jesus o amava tanto quanto amava Pedro, que não é por causa do temperamento sanguíneo do irmão que aparecia mais, que ele era mais amado. Jesus o amava muito e ele não competia, não gastava energia emocional em coisa errada. E no momento da crise, André
teve uma mente voltada para a solução, que é isso que você precisa ter. Mente voltada para a solução e não para o problema. Porque se você só pensar no problema, isso só vai fazer com que você fique paralisado. Quando você começa a pensar além do medo, né? Você começa a acessar pensamentos, não no cárcere do medo, você vai ver que você vai encontrar solução para muitas coisas, que Deus vai te mostrar a solução para muitas coisas. Eu prometi que eu vou orar, né? Amor, conhecer André, né? Amanhã eu vou falar de um outro que também não é tão óbvio quanto André, e vamos falar do emocional dele. Temos muitas causas impossíveis, e eu quero orar agora por todas essas causas impossíveis. Ana Lúcia, você que quer ir na igreja no Recreio, escreve no direct da Unidade em Cristo Recreio ou no meu, tá? Que a gente te passa tanto o telefone quanto ou até do Aquino. Pode escrever para o Aquino, @insta do Aquino, o Aquino te passa o endereço, tá bom? De lá do Recreio. Eu não sei decoro o endereço. Pastor, eu percebo que a senhora sempre usa o Velho Testamento e algumas pessoas falam... Deixa eu responder isso antes de orar. Elaine, Jesus, ele veio para cumprir, ele não veio para eliminar. Jesus foi anunciado em todo o Antigo Testamento. As pessoas que só querem estudar as epístolas, elas estão roubando o entendimento da igreja, porque Jesus, ele foi anunciado. Não tem como você entender completamente a obra de cruz se você não começar a entendê-la desde Gênesis. Então, tudo começou, o Antigo Testamento, ele não foi anulado. Jesus disse que ele não veio para anular, ele veio para cumprir. Ele é o cumprimento de tudo que foi anunciado no Antigo Testamento. Então, eu discordo completamente de quem descarta. Quem descarta o Antigo Testamento está perdendo grandes revelações de Deus. Aliás, essas pessoas que descartam estão indo contra Jesus, porque Jesus usou Deuteronômio, quase sempre Jesus citava. Sabe na tentação, quando Jesus, as 3 tentações, nas 3 vezes, Jesus usou o Antigo Testamento para falar com o diabo, usou Deuteronômio. Então, usou Deuteronômio e usou o Salmo 91. Então, eu sinto dizer que essas pessoas estão roubando a igreja de entender o evangelho pleno, tá bom? Então, vamos orar agora. Vamos orar por todas. Tem muita gente enferma, tem muita gente com causas impossíveis. Eu não vou citar os nomes, queridos, porque eu não consegui gravar os nomes, mas eu sei que a oração está invadindo agora a tua casa. Você que pediu por oração, seja por emprego, seja por saúde, levanta a tua mão direita agora na tua casa. Eu ensinei enquanto estava com a pastora Zenete que a mão direita é sinal de autoridade. E levanta agora a tua mão direita e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, são muitas causas, tem muito desespero envolvido em cada um desses pedidos. O Senhor só conhece a gravidade de cada um deles. O Senhor conhece a angústia de cada coração. Senhor, eu quero orar neste momento primeiro por todos os enfermos. Senhor, por aquela mulher grávida, Senhor, com Covid, por todos aqueles que estão no hospital, entubados ou não. Eu quero colocar a Marli e todos aqueles que estão, Senhor, com Covid, com câncer. Senhor, não é só Covid que tem como enfermidade, por isso eu quero declarar que o Deus que cura, o Deus que sara, libera o seu poder, que a tua mão, Senhor, coloca a tua mão sobre esta enfermidade. Basta uma palavra tua, além da tua mão, libera uma palavra, porque tu és Jeová Rafá, nós
nós cremos na cura, cremos no Deus do impossível. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que estas pessoas estão sendo tocadas e curadas agora, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão desesperados por causa da provisão, abre portas de emprego. Senhor, o que falta na terra, o Senhor tem no céu para enviar para nós. Senhor, que o Senhor mande provisão, Senhor, de forma de onde as pessoas não esperam, milagres. Senhor, o Senhor é o Deus que abre as janelas dos céus, abre as janelas dos céus sobre todas essas pessoas com angústia e desespero, Senhor, por causa da provisão. Em nome de Jesus, Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, e que o Senhor coloque o Teu shalom, a Tua paz, no coração de todos, e que o Teu óleo de alegria seja derramado nessa tarde, sobre a cabeça e sobre o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, deixa eu falar, amanhã nós vamos continuar a falar dos discípulos, é uma série sobre os discípulos. Vamos falar tanto das emoções quanto da vida espiritual deles. Aprendemos um pouquinho com André, como ele superou seus medos, suas inseguranças e se tornou uma pessoa indispensável no ministério de Jesus. Um discípulo que se tornou um apóstolo e um homem que se tornou ponte e uma mente voltada não para problemas, mas para a solução. O desespero, ele só rouba a solução, não é? Enquanto que André, Filipe ficou desesperado, André olhou para a solução. Que você possa olhar para a solução em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo mundo. Amanhã, 13 horas, sem falta, estaremos juntos na nossa live. Que Deus abençoe em nome de Jesus.